Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Live Rebelde, gravação do podcast da Rebelião Saudável. Hoje teremos um bate-papo com o dentista Silvio Ramos, meu conterrâneo aqui de Fortaleza. Vamos conversar um pouquinho sobre será que o açúcar ainda é um vilão na odontologia? Bom, ele tem algumas notícias interessantes aqui pra gente. Não que o açúcar não deixe de ser vilão, mas talvez ele não seja mais o grande vilão. Pois é, vamos bater um papo com o Silvio Ramos, ele já está aqui na área, mas antes de colocar ele na transmissão, deixa eu falar para vocês rapidamente sobre a Jornada Rebelião Saudável. Em breve anunciarei a data de lançamento e de abertura da venda dos ingressos, mas para que vocês possam já se programar, a jornada vai acontecer entre os dias 20 e 26 de outubro, tá? Então serão 5 dias, de segunda a sexta, com palestrantes nacionais. No sábado, pela manhã, teremos uma mesa redonda para tirar dúvidas com os palestrantes. E no domingo, pela manhã, teremos as palestras internacionais, que serão 3 palestrantes internacionais nessa edição especial de 5 aniversários. Se você ainda não está no grupo de esquenta que nós criamos lá no WhatsApp, essa é uma excelente oportunidade para você saber antecipadamente das informações. Você, aqui no Instagram, eu estou soltando os palestrantes periodicamente, já soltei 10 palestrantes, hoje eu vou soltar o 11º palestrante lá no grupo do Esquenta. Então, se você ainda não está por lá, basta você acessar a minha bio, né, e você já vai ter acesso ao link para poder você entrar. Vamos chamar o Silvio para a gente bater um papo sobre essa história da odontologia. Silvio, mandei um convite aí para ti. Vamos aguardar ele entrar. Bom dia a todos. Bom dia quem entrou. Silvio Ramos. Grande, Henrique. Cara, quanto tempo? Muito tempo, cara. Tô meio Pois é. rouco aqui. Falei muito esse final de semana. Teve palestra esse final de semana? Não, na verdade foi mais encontro com o pessoal, conversando, matando o atraso. Tô Ah, tá tentando abrir certo. aqui o computador, um negócio para mostrar depois para vocês. A gente vai falando e eu vou abrir aqui, vai dar certo. Legal, legal. Cara, se apresenta aí pra galera, porque tem um monte de gente que vai ouvir isso aqui, que vai assistir, que não te conhece. Fala um pouquinho sobre você, fala um pouquinho sobre o teu trabalho, não só na odontologia, mas também nessa parte de gestão, empresarial, criação, essa coisa toda. Legal. Tá me ouvindo bem assim? Tô te escutando bem, tá ótimo. Legal, massa. Bom, eu gosto de dizer que eu sou um cara multifacetado, né? Gosto de atuar em muitas coisas. Inclusive, uma das dificuldades que eu tenho é manter um pouco essa linha, né? Porque sempre aparece coisas, a gente vai criando. Então, mas hoje, há um tempo já, eu atuo em 2 vertentes. Na área da criatividade corporativa, com a metodologia que eu desenvolvi, que a gente até já bateu um papo aqui bacana no podcast passado, que, em resumo, é transformar as pessoas em pessoas mais inteligentes, estruturando uma forma de avaliação e de implementação, de construção de ideias. E isso voltado para as empresas. E a outra área que já atua há bem mais tempo, né, desde que eu entrei na faculdade em 93, que é a odontologia, e sempre buscando fazer uma odontologia diferente, não aquela odontologia mais do mesmo, odontologia curativa, tapa-buraco e desumanização. Literalmente, né? Tem até um termo que eu acho horrível, né? Que era para ser natural, mas infelizmente não é, que é a odontologia humanizada. Cara, era para ser humanizado o tempo todo, não tinha esse negócio. Pois é, Era você não tá odontologia. tratando de vaca, de cachorro, de... Mas aí o pessoal tem essa história de odontologia humanizada, né? Mas o que querem dizer com isso é que você considera a pessoa mais como um ser completo do que simplesmente uma boca flutuante, entendeu? Uhum. E isso foi o que a gente sempre fez lá no consultório. Hoje eu digo a gente porque não atuo mais só. Hoje eu já estou na liderança de um time de 5 dentistas, né? Cada um com a sua especialidade, mas um time muito integrado, que é o que a gente também tem buscado fazer, que é a odontologia tanto integrada, como já é um termo que já é conhecido, que é as especialidades conectadas em prol do resultado total, uma construção como se Uhum. fosse engenharia, né? Mas também hoje é a odontologia integrativa, que a pessoa já conhece bastante, a medicina integrativa, que envolve, né, aspectos sistêmicos, aspectos holísticos, inclusive alguns aspectos mais, algumas pessoas podem chamar de esotéricos, né, como acupuntura, mas não é esoterismo isso, mas uma coisa mais, uma pegada diferente da odontologia tradicional. E aí a gente integra, e aqui que a gente também entra hoje nesse assunto, por exemplo, a gente vai comentar sobre
intestino, né? O que que o dentista quer saber de intestino? Porra, tem tudo a ver, né? Tudo a ver. É o que eu sempre digo, a gente é uma coisa só, a gente divide as especialidades para poder organizar talvez os tratamentos, mas chegou uma hora que dividiu tanto na própria odontologia, né? Você falava com o dentista, aí ele, não, eu sou ortodontista. Sabe? O cara não entendia mais nada das É. outras coisas. E esse tempo acabou. O dentista tem que saber não só de todas as especialidades, mas também tem que saber muito sobre a fisiologia, sobre psicologia, tem que saber sobre o ser humano. Né? Que eu Sim. brinco dizendo que a gente não trata de dente. Dentista não trata dente, dentista trata gente. Eu É até isso aí. tenho um pequeno movimento começando que é o, né, cirurgião dentista, o cirurgião gentista. Cara, isso é um ponto interessante. Eu acho que vale a pena a gente investir aqui um tempinho, porque a gente compartimentalizou tanto a ciência de uma maneira geral, e no caso da fisiologia, a gente compartimentalizou de tal forma, até porque, assim, se a gente parar para pensar, os nossos órgãos, embora eles não sejam compartimentalizados fisiologicamente, todos integrados, mas, assim, morfologicamente, você claramente vê um coração, claramente você vê uma boca, um dente. Então, eu acho que isso veio muito daí, sabe? Essa Sim, compartimentalização. O problema é que a gente foi dando zoom, foi dando zoom, foi dando zoom, zoom, que a gente chegou no nível do pixel menor lá possível e esqueceu a imagem. é, A gente não vê mais a imagem completa, né? isso, E exato. aí isso acabou levando na minha visão, acabou levando a uma série de problemas sistêmicos que nós temos hoje na saúde de uma maneira geral, porque você vai principalmente na medicina tradicional, na odontologia tradicional, na nutrição tradicional, que o indivíduo é tratado com essa compartimentalização e não há um cruzamento de informações, né? Exato. E aí a gente tem esse grande desafio hoje em dia, que é integrar tudo, né? Isso. Inclusive, a nutrição tem tudo a ver com a odontologia e vice-versa. Sim, E às vezes não se conversam, entendeu? é. Porque, por exemplo, a gente vai falar daqui a pouco sobre hábitos ácidos, alimentação ácida. O dentista não pode chegar e dizer pare de se alimentar com ácidos. Ele tem que entender que isso inclusive, quanto mais saudável, aparentemente, é mais ácido, né? Mais, não sei quais são as opções, mas a obrigação do dentista não é saber mudar a dieta do paciente, até porque não é know-how dele, mas Uhum. sim conseguir proteger e recuperar os impactos que a alimentação ácida traz. Que a gente vai falar daqui a pouco sobre os 5 vilões, as 5 áreas que estão hoje afetando a saúde bucal mais do que o açúcar. É. E um outro ponto que se esquece muito é a questão mental, né? Se E, divide em duas saúdes, né? O cara tem saúde mental e saúde física. Não existe isso. Você tem né, uma saúde só, meu amigo. Se exatamente. sua mente não tá legal, você tá com problema. Não tem essa história de, não, meu corpo tá ótimo, a minha mente é porque eu sou ansioso. Não, Você tem uma. É global, né? Você, não é não divide, não tá separado. já dando spoiler, esse é o primeiro aspecto dos 5 que influenciam hoje muito mais do que o açúcar. Mas assim, é muito, léguas. Eu estou tentando abrir aqui no computador a imagem, um escaneamento de um paciente. Pronto, achei, exatamente. Do que a gente tem hoje de doença bucal em bocas limpas. Né? Hum. Assim, deixa eu dar uma Faz explicação. uma noção geral aí pra gente. Para a galera entender. Cárie era sempre o grande medo, né? Perder dente por cárie, minha boca tá Sim. podre. Até tá rolando uma trend aí de umas imagens do pessoal da época, acho que era da Idade Média, uns reis com os dentes pretos, que Uhum. diziam que o açúcar era muito caro, só quem consumia era elite, e aí ter dentes estragados era bonito. Eu até duvido, eu preciso de fontes oficiais disso, porque, cara, dente estragado nunca foi bonito, eu acho difícil. Naquela época a galera ri. E o pior não é isso, não, é que o dente preto, ele não é só feio, ele é doloroso, ele dói, entendeu? Então, não é legal você sentir dor, isso não vira trend nunca, nem naquela época, acredito eu, né? Estou duvidando aí dessas imagens que estão postando por aí. Mas, dito isso, o importante é o seguinte, o açúcar em si, ele não destrói dente. Ele, na verdade, ele vai ser diluído na saliva, e aí tem bactérias na boca. E essas bactérias é que são consumidores desse açúcar
e elas ficam coladas no dente e também espalhadas pela boca, mas quando ela está encostada, colada no dente ali, ela vai pegar esse açúcar, dissolver em ácido, ela vai metabolizar e vai. Eu Uhum. costumo dizer que ela vai comer o açúcar e vai fazer um xixi ácido em cima do dente da pessoa. Pronto. E Não esse é, não é o ácido, açúcar indireto, né? Se isso, você, por exemplo, fizesse um tostar o açúcar, bypass, exatamente, se não você vai não fazer tivesse bactéria nenhuma, se a sua boca fosse estéril, o isso. açúcar, teoricamente, pelo menos, né? Imagino que nunca foi feito um experimento dessa forma, ele não teria uma ação direta sobre o dente, Isso. né? Se pegar E um dente e jogar dentro de um pote de açúcar, não vai. lá mesmo ele Diferente, vai ficar. diferente se botar ele na Coca-Cola. Ou Sim, qualquer refrigerante ácido, né? Sem sim. falar especificamente de um. Então, é a bactéria que vai metabolizar o, ácido, o açúcar e fazer xixi ácido, né? Jogar o subproduto ácido no dente. Esse ácido vai dissolver o dente como uma gota d'água dissolve um sorrisal. Começa a desmineralizar. Uhum, Sair. uhum, Com o uhum. tempo, essa desmineralização ela começa fazendo uma manchazinha branca, às vezes no pezinho do dente, na parte onde você mastiga, o dente, o esmalte fica mais esbranquiçado, que é tipo um vidro jateado. Quando você tem o esmalte puro, ele é transparente. Na hora que ele começa a ficar desmineralizado, ele fica fosco e dá aquela impressão de uma mancha Hum, branca. Então, esse é o certo, primeiro estágio da cárie. E essa bactéria entra e começa a dissolver por trás e o próprio ácido também ele entra. Então, às vezes, tem ácido e não tem bactéria. E aí começa a certo. dissolver lá dentro. Chega uma hora que essa parede não aguenta e quebra. Aí vira um pequeno buraco. E aí as bactérias vão entrando e o ácido vai abrindo. Por isso que geralmente a cárie entra numa porta e cria uma sala dentro do dente. Às Entendi. vezes, né, quantas vezes, né, pessoal, principalmente mais antigo, hoje em dia tem muito pouca cárie acontecendo. Pelo menos em uma certa parcela da população está diminuindo bastante. Sim. E aí, quantas vezes a Nesse pessoa aí. caso que você falou da cárie, só para aproveitando essa questão, a, não importa o tipo de bactéria, quer dizer, a minha microbiota bucal é diferente da sua. Mas assim, a microbiota ela produz ácido de qualquer forma ou tem uma microbiota menos propensa a produzir álcool? Ou ácido. Aí é que está o grande diferencial. Do jeito que no intestino a gente tem bactérias boas e ruins, Uhum. e tem a tal da disbiose, quando a ruim fica mais do que a boa, na boca também se descobriu que tem esse problema. Então a gente tem algumas bactérias que são odontogênicas, criam Cario. problemas cariogênicas, né? Elas são Certo. cariogênicas, elas causam cárie, e outras não. Tem umas que não tem problema nenhum, tem outras que causam cárie, tem outras que causam manchas, né? São bactérias cromogênicas, e tem outras Certo. que são periodontogênicas, ou seja, elas dão problemas no periodonto. E o interessante é que algumas delas conflitam-se entre si. Então, por exemplo, a cariogênica e a periodontogênica, ou seja, aquela que dá cárie e aquela que dá problema de sangramento de gengiva, pus e tal, elas geralmente não convivem no mesmo ambiente. Pode Uhum. acontecer? Pode, mas geralmente ou uma ou a outra. Então, pessoas que têm muito problema de sangramento gengival, geralmente tem pouca cárie. Geralmente, quem tem muita cárie tem pouco problema gengival. Pode ter tudo? Pode, quando a Pode, disbiose pode. está total. Mas E é aí, interessante você comentar isso, porque então segue mais ou menos o mesmo padrão intestinal. Não só em relação a bactérias boas e ruins presentes, mas em relação a boca ser um ecossistema. isso, Portanto, essas bactérias elas vão sofrer com interferências ambientais do tipo enxaguantes bucais com álcool, por exemplo, antibióticos e por aí vai. isso, alimentação, nível de estresse, né? Porque quando você Uhum. está, voltando já para o ciclo lá, quando você está falando sobre distúrbios neuropsicológicos, né? Certo. Distúrbios comportamentais como ansiedade, estresse, depressão, muitos deles, eles causam problemas sistêmicos, mas na boca também, seca a boca. A saliva é uma proteção. Dentro, junto com a saliva, a gente tem muitos anticorpos também. E também, além disso, ela lubrifica as mucosas. E uma mucosa seca é uma mucosa que vai dar doença. Ela fica mais susceptível. Além disso, quando quem tem ansiedade, você tem uma contração muscular total maior, principalmente Uhum. nas regiões de pescoço, a pessoa fica travada, e Sim. masseter e Macio. músculo Uhum. mastigatório. Às vezes a Certo. pessoa está aqui e está apertada. Então, hoje, o bruxismo, que é conhecido, né, já esse termo, que era mais para de noite, a gente tem Sim. agora dois tipos de bruxismo, que é o bruxismo em sono e o em vigília. Antes era bruxismo noturno, né? Só que tem Sim. gente que não dorme de noite, inverteu a noite pelo dia, então ele acontece durante o sono. Então hoje
bruxismo do sono e de vigília, que é quando você está acordado, que é um antigo apertamento. Apertamento chamava apertamento de dia e bruxismo era de noite. Só que agora estão mudando os nomes. E também tem o bruxismo cêntrico, que é quando você morde e fica parado, e o excêntrico, que é quando você range os dentes. Entendi. E engraçado que um destrói uma coisa, o outro destrói outra. O bruxismo cêntrico, que é aquele que você fica apertando, ele costuma destruir o pezinho do dente, a região entre o dente e a gengiva, ou a gengiva e o osso, ou os dois. Né? Qual é a diferença? Quem tem uma região de gengiva mais grossa, mais firme, ela segura mais a pancada, e o dente é que sofre. Porque quando você mastiga, você está se mordendo, o dente faz esse movimento. Ó, microscópico, mas faz. Certo. Você imagina eu molhar minha mão, ou então pegar uma farinha molhada e botar aqui nessa parte e deixar secar. Vai criar uma casca. Se eu fizer assim, ó, o que Vai que rachar essa acontece? casca. Vai quebrar todinho. Então, é o que isso acontece quando você aperta os dentes, o dente Uhum. cansa, vai trincando esse esmalte aqui. E aí tem muita Interessante. gente que diz que a escovação vai destruir o dente. Tem que ter muita calma nessa hora, porque na literatura, né, na ciência, um corpo só consegue destruir o outro se ele for mais duro. Sim. A cerda da escova, por mais dura que seja, ela não consegue destruir o esmalte. Beleza, ela é mais dura do que a gengiva. Então, você pode machucar a sua gengiva se você estiver usando uma cerda grossa, dura. É, tem até retração e tal, né? É por isso que a gente recomenda usar cerdas macias. Agora, o que acontece muito mais frequentemente? Se você colocar um terceiro corpo no meio desses dois corpos que estão se atritando, ou seja, o ácido entrar aqui, aí sim, a escova macia, dura, qualquer uma, esfregando o ácido no dente, vai dissolver o dente. Então, se você tem refluxo, né, que aí já é o segundo aspecto que a gente vai falar, que é um refluxo geralmente silencioso, 50% do pessoal que tem refluxo não sente nada, porque o sistema digestório ele é protegido contra ácido. Né? O esôfago tem uma proteção. Então, muitas vezes, à noite, o refluxo vem, para a boca, não é, você não vai vomitar, mas a boca fica ácida. É, o Não vapor do sente, ácido que sobe também, né? exato, você não sente o esôfago queimar, não tem a queimação, a pirose, Uhum. mas a boca fica ácida. E aí o ácido está ali no dente. Se você pega um dente contra o outro e esfrega, você começa a destruir a superfície do dente, que é outra área que destrói no bruxismo excêntrico, que é o que se mexe, né? Entendi. Bota ácido ali. O dente contra dente já desgasta, porque são duas superfícies duras. Bota o ácido no meio, aí a desgraça é grande. Então a gente tem Entendi. pacientes jovens com bocas velhas, limpas. E aí a gente O vai cara já. não tem, o cara não tem nenhuma cárie, mas o dente tá, a dentição tá toda fodida por conta disso. Exatamente. Se eu puder mostrar aqui uma imagem, Você conseguir do computador, tentar abrir ele aqui, vou mostrar aqui. Peraí. Vou mostrar desse lado aqui. ela fica, ela vai ficar ao contrário aqui pra gente, né? Certo. Ela inverte direita e esquerda. Tirar isso aqui do lado. É, dá pra ver a base do dente toda é amarelada? É, Dá pra ver as manchas brancas que você citou também. aqui, na verdade, essas manchas, elas são restaurações já de lesões que a gente tem. Ah, Aqui, certo. aqui é uma imagem de escaneamento que a gente faz no consultório, que é, deixa eu tentar, eu vou tirar a cor para visualizar mais fácil. Consegue Ah, ver perfeito. que, Ficou muito melhor. consegue ver que a gente tem muita destruição no pezinho do dente ali, ó, Sim, sim, sim. né? O dente destruído, paciente sem cárie nenhuma, mas com lesões de apertamento, lesões de destruição, erosão ácida, que é, na verdade, o termo certo é corrosão, e isso se dá sem participação bacteriana, ou mínima participação. Inclusive, quando a gente vai fazer o tratamento, a gente tem que colocar um fio na gengiva para afastar, para conseguir levar a resina até lá embaixo. A gengiva é saudabilíssima, você coloca o fio, ela
ela não sangra, ela aceita bem. Uhum. E aí, assim, nesse tipo de paciente que você está vendo ali, a gente tem mais destruição dental. Em outros pacientes com o perfil periodontal, né, ou seja, a gengiva mais grossa, mais fina, aliás, a gengiva desce porque o osso vai descendo. Então, Hum, esse balançado que eu falei da mordida, ele vai provocando reabsorção óssea, o osso foge e a gengiva foge junto. E aí entendi, vai tendo aquele pezinho do dente aparecendo. Pode entendi. acontecer isso com dor ou sem dor, que é um outro grande problema que a gente está tendo, que faz parte dessa nova síndrome, que a gente vai conversar sobre ela, já está conversando, mas vou já dar um nome para ela, que é a hipersensibilidade dental. Hum, Doer não é normal. Pode ser comum, mas não é normal. A galera está tendo muita sensibilidade. Tem gente que você tem que anestesiar para abrir a boca no ar-condicionado. Porque é dói. mesmo, cara. E Que principalmente incrível. sequela de tratamento ortodôntico. Geralmente, um Certo. grande percentual. Porque quando você movimenta o dente para um lado e para o outro, a região óssea ao redor, ela sofre Uhum. reabsorções ósseas e reposições ósseas. E é muito comum a camada externa dos dentes, né, do osso, ela ser reabsorvida. E principalmente porque hoje em dia está se tentando usar o mínimo de extração possível para fazer tratamento Sim, ortodôntico, sim. às custas também de expansão do arco. Quando você expande o arco dental, você joga ele contra paredes ósseas e vai afinando, e às vezes passa do ponto e esse dente fica exposto, não fora da gengiva, mas fora, um pouco fora do osso ou com uma camada muito fina no osso ali. E aí, com a idade, todos nós perdemos osso. Ou seja, eu estou antecipando a perda óssea, que seria lá pelos 50, 60 anos, pelo menos visível, e trazendo Uhum. para os meus 18, 20, 25 anos, 40, 30, entendeu? E Interessante. aí, que Interessante. a síndrome nova, que está sendo um estudo que já vem desde 2008, trabalhado, liderado pelo professor Dr. Paulo Vinícius Soares, que é o gênio dessa área, e ele cunhou o nome, que creio que tenha sido ele, é o Síndrome do Envelhecimento Precoce Bucal. Hum. SEPB, SEPB, Síndrome do Envelhecimento Precoce Bucal. Enquanto está todo mundo se preocupando com o envelhecimento É, botando facial, botox e tal. e os dentes estão indo embora. Então hoje a gente está tendo dentes naquele jeito, né, ali, e aí o tratamento ali tanto integrado, como várias especialidades. Por exemplo, nesse caso não precisou, mas a gente tem outros casos que precisou fazer o canal do dente, porque a destruição foi tão grande que teve exposição pulpar. Outra, tem outro escaneamento do paciente que corroeu todos os dentes. Ele tem só o pezinho do dente na gengiva. E a gente vai ter que fazer instalação de implantes para levantar a mordida atrás, coroas, depois a gente está retratando os canais, depois vai colocar uns pinos dentro e reconstruir a região da frente. Porque não basta reconstruir tudo de uma vez, até porque ele já está há muito tempo, já é um senhor, e ele perdeu 10 milímetros, ou seja, 1 centímetro dessa altura facial inferior por perdas de dentes atrás e na frente. Caramba. Então, isso É envelhece. quase uma foto de identidade nova, né, cara? Ele vai mudar. E outra coisa, a articulação se acostumou com essa postura apertada. Então a gente Uhum. vai ter que fazer uma fisioterapia bucal de reconstrução paulatina. Veja a integração que você tá falando aí. Várias áreas dentro da odontologia, mas tem uma Isso. fisioterapia envolvida e possivelmente uma nutrição envolvida também. Isso, ele vai ter que reaprender a mastigar, porque hoje ele come, engole praticamente inteiro. Então, Entendi. provavelmente o tempo que ele tem, o hábito que ele tem de passar mastigando demora, vai ter que passar por uma dieta, por etapas de dieta diferentes, para poder, porque agora ele vai usar mais a musculatura. Ele não usa tanto, talvez ele use mais a língua para macerar do que os dentes, porque não tem. Entendi. E aí Entendi. agora ele vai ter que reaprender a utilizar a mastigação, a musculatura, e os alimentos têm que ser selecionados sem perder o potencial nutritivo. E vai Uhum. mudar Deixa, as texturas. deixa eu te perguntar uma coisa, Silvio. Por exemplo, um paciente como esse, ele não tem. Eu entendo que essa pergunta talvez seja adiantando algum aspecto importante da nossa conversa, mas ele não tem sinais para dizer, putz, tem alguma coisa errada acontecendo, eu tenho que antecipar a minha. Porque, assim, teoricamente, todo mundo deveria ir ao dentista a cada 6 meses, né? No mínimo. Isso No está mínimo. mudando, Eu, sabia?
Eu vou a cada 4 meses, às vezes a cada 3 meses, porque a minha produção de tártaro é muito intensa na dentição inferior, principalmente na parte posterior do dente. Né? Eu puxei muito isso da minha mãe, eu acho. Não sei se é minha saliva que tem cálcio, não sei o que é. Eu sei que eu formo tártaro com muita facilidade, mesmo escovando os dentes, mesmo com fio dental. E aí eu resolvi ir a cada 3, 4 meses. Tem. Né? Porque aí ela faz a limpeza, bota aquele negócio e tudo mais. Aí, assim, teoricamente, então, a pessoa que vai ao dentista, o dentista vê isso. Será que ele está capacitado para ver e Esse é o problema. enxergar? É, Né? Esse é o ver e primeiro enxergar. ponto, né? Porque ele tem que enxergar. E a outra essa pessoa, será que tem algum sinal que ela mesmo, o paciente, consiga ver e a partir daí dizer, putz, tem alguma M acontecendo aqui, eu tenho que antecipar a minha visita porque eu quero ver o que é que está acontecendo. Não Tem. sei se você vai falar um pouco mais disso depois você abordar os cinco Não, aspectos, pode falar né? logo agora. Mas É o não. seguinte, é muito interessante isso, porque a gente estava falando de integral, né? Integral Uhum. das especialidades. E a integrativa já também traz outras áreas, tipo a questão da psicologia, por exemplo. Então, geralmente o paciente que precisa de algum tipo de aconselhamento, acompanhamento psicológico, quando causa, né, por exemplo, quando é por ansiedade, essas coisas, geralmente ele tem sinais bucais prévios ao diagnóstico psicológico. Então ele procura primeiro o dentista do que o psicólogo. Até porque, Certo. infelizmente, ainda tem um preconceito de que psicólogo é para doido. E Exatamente. não tem nada a ver. Cara, Psicólogo eu tento. Isso que você falou agora é muito interessante, porque eu tento desmistificar isso para absolutamente todos os meus pacientes. Eu falo de terapia para todo mundo, porque eu sou um cara que faço terapia desde 2019. ó, E é assim, tem gente que diz assim, mas como eu preciso de terapia? As pessoas não conseguem entender, porque acham exatamente isso, que psicólogo ou que terapeuta é corpo pra doido, né? não, cara, a cabeça da gente, ela tem vários padrões que você não enxerga porque você não conhece. Então, na hora que você começa a conhecer, e o trabalho do psicólogo é fazer as perguntas que vão lhe conduzir por esse trajeto de autoconhecimento. Ah, eu já li não sei quantos livros. Tudo bem, você leu os livros, mas quem sabe se aqueles livros eram os livros exatamente que você precisava ler, né? Então, as pessoas vão muito nesse oba-oba internético e leem um livro da moda e isso é perigoso. Porque às vezes você lê outra coisa que eu sou puto, que é essa história de sucesso. Vamos lá, ter sucesso, todo mundo. Calma, cara, não é assim não. Isso está destruindo a vida das pessoas. Né? Vamos ter que ficar rico, eu tenho que ser o melhor do mundo. Por que tem que ser o melhor do mundo? Né? Uma vez eu estava conversando com um consultor e ele disse, eu fui questionar, cara, se o cara quiser ser varredor de calçada, ele curte. Ah, ele tem que ser o melhor varredor. Não, cara, e se ele só quiser ser um varredor mediano, não pode não? Não, cara, é a vida do cara, tu fica querendo decidir pelo cara. E Pois isso é. estoura a boca. Então, quais são os primeiros sinais, como você perguntou? Uhum. Geralmente começa com aquilo que é o sinal de alerta. O que é o sinal de alerta que quase todo mundo conhece? Dor. Dói alguma coisa, Hum, entendeu? Ou dói a musculatura, né? Eu passei a noite apertando, acordo de manhã, essa musculatura tensão aqui. cansada. Às vezes é o pescoço que dói, às vezes essa região aqui da, da lateral, né? Que é o músculo mais fino, geralmente ela cansa primeiro do que o masseter. Então, dor geralmente é o sinal que vai dar esse alerta. Outra dor, sensibilidade dental também. Se a Certo. pessoa não conseguir fazer no ar-condicionado, ou então pegar uma água gelada e engolir. Então, geralmente coisas que eram para ser normais, assim, tradicionais, você conseguir aguentar, não aguenta. Essas dores, elas estão lhe dizendo, ó, tem alguma coisa errada. E aí, respondendo a segunda parte da tua pergunta, que é se o dentista está preparado. O problema também é esse. O paciente vai para o dentista, procura socorro e o dentista cuida da área que é dele. Ou seja, ele pega dali para frente. Ele pega o dente que está sensível, se ele souber fazer o tratamento de sensibilidade, ele faz. Ele pega o paciente que está com apertamento, ele bota uma placazinha daquela para dormir. E acha que resolveu. Mas ali, resolver é que nem se eu tenho um ar-condicionado que está pingando na sala. Eu enxugar aquela água que está pingando não resolve o problema. Eu tenho que resolver o problema do ar-condicionado. Então, por quê? Infelizmente, Silvio, desculpa te interromper, mas infelizmente é a mesma coisa que a gente vê na medicina
com os medicamentos para doenças crônicas. É a mesma coisa. É, Exatamente a mesma coisa, né? é O só cara chega com diabetes, eu te passo uma metformina, mas não muda a alimentação do cara, o cara continua tendo picos glicêmicos, aí só vai aumentando a dose do medicamento, daqui a pouco é, o medicamento não faz mais efeito, passa para insulina, daqui a pouco a insulina também já está injetando grandes doses, aí o cara já desiste, aí começa a ter os problemas, né, de doença de degeneração neuropática, é. renal, e aí amputa o pé e tudo por aí vai. E por quê? Porque Porque a a gente fica raiz do enxugando. problema, Exato. a raiz do problema não foi resolvida. Então, é, esse trabalho da CEPB, ele é muito interessante porque a gente procura a raiz do problema. Então, descobri que o paciente tem apertamento e aí agora eu vou encaminhar para um profissional que vai estudar com o paciente e em contato comigo quais são as raízes desse problema. O paciente ansioso, o paciente que tem algum tipo de problema existencial, que ele tem que superar isso para que ele não fique se autodestruindo. E a boca é um dos aspectos que aparece primeiro. Por isso que é muito importante os dentistas começarem a procurar mais se capacitar sobre isso, entendeu? E aí tem outra coisa também que é importante, que é assim, as bactérias não sumiram, né? Então, às vezes o pessoal acha que sempre é impressionante como o ser humano é muito polarizado, né? Não, agora não tem mais bactéria, agora é tudo CEPB, agora é tudo É. apertamento, agora é tudo psicológico. Não, a CEPB tem alguns aspectos a mais que a gente volta já para ele, mas as bactérias estão lá. Por mais que a gente faça a limpeza, elas não somem, você não consegue esterilizar uma boca. A boca fica sempre com aquela microbiota ali dentro. O que, que a gente tem que trabalhar? Que aí vem uma nova visão de uma outra área da odontologia, que é a periodontia, que é a parte de limpeza, né? Como você falou. A limpeza de 6 em 6 ou de 3 em 3 meses, ela já não é mais padrão, já não é mais para todo mundo. Qual é o problema? Como já se encontraram muitas bactérias no coração e no cérebro, Uhum. inclusive de pacientes com Alzheimer, né, estão estudando se uma das causas ou aceleradores não seriam bactérias e toxinas bucais, por mais que algumas não passem da barreira hematoencefálica, outras foram encontradas lá. Então, tem estudos avançados sobre isso. E o que que se sugere hoje? Tolerância zero para a doença bucal. Ou seja, aquele sangramentozinho que era normal, tártaro de 3 em 3 meses, mas não, antes era normal mesmo, né? Um sangramentozinho que todo mundo tem, tártaro, chegar no dentista com 3 meses para tirar o tártaro, já se coloca o pé atrás hoje. Hum. Existe uma outra área também, outra linha que eu estou trabalhando junto com outro grupo, que é do tratamento do reequilíbrio microbiano. Aí a gente volta a falar da disbiose. Do mesmo jeito que o intestino tem as bactérias ruins e tem bactérias boas, e elas têm que estar as boas mais do que as ruins, a boca também. Então, uma boca saudável, ela nem tem tártaro, ela nem sangra. Se o paciente chega no consultório para tirar tártaro, ele já está doente. Já passou do limite. Já passou do limite. E como é que faz para a gente saber, tá aí respondendo na terceira parte da tua pergunta, é se o paciente não consegue descobrir algumas coisas. Já respondi a questão da dor, né? Sentiu dor na musculatura ou sensibilidade, procura o dentista. Em relação a essa outra área que eu estou falando agora, se ele passar o fio dental nos dentes, não é passar, pá, machucar, é passar, vai lá entre a gengiva e o dente e dá uma roçadazinha para limpar lá dentro. Ah, eu não faço isso porque sangra. Opa, tá errado. Boca Certo. saudável não sangra. Né? Se sangrar, procura o dentista. Outra coisa, você passa a língua nos dentes, é para estar polido, para estar Uhum. bem. Do jeito que sai quando você sai do jeito que sai quando você sai da limpeza. Exatamente, tem que estar polido. E aí, Uhum. se não tiver polido, se você sentir ele áspero, ali já tem tártaro invisível. Uhum. Você percebe com a língua, porque a língua é impressionante, né? A sensibilidade A é. sensibilidade é Você tem impressionante. um grãozinho desse tamanho, você acha que é uma pedra que está dentro da sua boca, né? Isso. Trincou um pedacinho, você passa a língua, parece que quebrou metade do dente. É. Então, você passa a língua, o dente não está mais polido, hora de buscar o dentista. E aí, como é que começa isso? Silvio, eu não sei, eu não entendo muito. Então, você vai a um dentista que esteja capacitado para isso. Não é a limpeza tradicional, já é um outro nível. No consultório, a gente faz uma sondagem, então existe uma sonda periodontal, que é um instrumentozinho com a pontinha e uma bolinha na ponta. E a gente vai entre a gengiva e o dente. Né? Eu estou usando minha mão como o dente e a manga como a gengiva. Você vai sondar, passar esse instrumento em toda a gengiva, por trás do dente, por fora do dente.
para ver se tem sangramento e ver se tem profundidade de bolsa. Que quando tem, às vezes o osso é consumido pela bactéria e a gengiva fica ali. Então, essa sonda ela tem que entrar mais ou menos até 2, 3 milímetros, ainda é considerado saudável. Passou disso, e sem sair nem sangue nem pus. Se ela aprofundar mais e ou sair sangue ou pus, aquela região ali é doente. E que nem num aquário, o aquário não fica sujo só num cantinho. Se tiver uma pedrinha suja do aquário, a água toda, as paredes do aquário, tudo está sujo. Então, se você tem um dente contaminado, a odontologia antiga, que eu já chamo de antiga, né, mas ainda tem muita gente fazendo ela, limpa só aquela região ali. Então, tirar o tártaro só dessa região não adianta, porque, como você mesmo disse, é um ecossistema, tem bactérias em todo canto. A bactéria daqui está na superfície da língua, está na mucosa, está em todos os dentes. Então, você tem que usar um produto que a gente usa para identificar onde é que tem bactérias, ele fazer uma coração, né, coloração. E aí a gente vai com ultrassom e remove tudo isso, cantinho por cantinho. Depois faz um polimento em cima, depois faz uma reaplicação de ultrassom naqueles lugares que ainda, né, depois de lavar bem, ainda tem. O paciente sai limpo. Não sai estéreo, mas sai limpo. E aí o que acontece? A gente dá uma alta de 40 dias. 40 dias, porque se sangrou na sondagem, já tá dizendo que ele tem que voltar com 40 dias. Por quê? Porque a gente precisa fazer o trabalho do reequilíbrio microbiano. Limpar uma vez diminui tudo, mas geralmente numa boca com disbiose, quem tem mais probabilidade de se multiplicar são aqueles que já tinham muito antes. Então, tinha muita bactéria negativa, você limpou, elas vão voltar em maior quantidade do que a boa. Só que isso a cada limpeza, a cada reequilíbrio, isso vai mudando. Então, 40 dias depois a pessoa volta. Silvio, por que não antes? Porque 40 dias é o tempo que precisa para nossas estruturas cicatrizarem. Eu limpei, estava tendo ali uma briga entre o organismo e as bactérias. O pau estava truando lá. Aí eu tiro as bactérias. Aí o organismo deixa de apanhar, aí agora vai se recuperar, porque né, de agressão. Lá pelo 21º dia, as bactérias já estão voltando de novo. Por mais que você escove bem direitinho, a escovação não precisa mais ser aquela desesperada, escovando já 3 vezes por dia. O trabalho principal nessa fase é do dentista, para fazer esse reequilíbrio microbiano. O paciente vai fazer a manutenção em casa. Normal, fio dental antes de dormir. Não estamos mais usando bochecho, porque temos estudos... Desculpa. Os estudos mostrando que os bochechos matam a bactéria da superfície, mas não entram no biofilme, porque o biofilme é uma estrutura que essa massinha que você está passando aqui, aí está sujo, pronto, ali é uma estrutura complexa, tridimensional, que tem bactérias fora, bactérias dentro, e as que estão lá dentro estão protegidas. Na hora que você faz o bochecho, você mata as de fora. Então, tem os estudos dizendo que as de fora vão servir como alimento para de dentro. Por isso que tem gente que faz o bochecho, pouco tempo depois está com um hálito pior. Porque então a gente não utiliza mais bochecho, a não ser algum bochecho cirúrgico, em algum momento específico. Mas nada que está errado, nem que está dizendo que ali a gente defende, que a gente trabalha. Eu não dependo do bochecho. Entendeu? Enquanto os estudos não saem, a gente não precisa, porque a gente fazendo esse reequilíbrio microbiano, a boca tende a parar o sangramento, parar as doenças. E aí, voltando à história do sangramento, o paciente voltou com 40 dias. As estruturas que estavam apanhando começaram a se fortalecer. Eu faço de novo a sondagem. Se não tiver sangramento, aí eu dou uma alta de 2 meses. Se tiver sangramento em mais de 20% das áreas, ele tem que voltar com 40 dias de novo. Então, enquanto tiver sangramento na sondagem, 40 dias. Depois que não tem, a gente vai dando mais folga. 3 meses, 6, de repente até 12. E o que o paciente faz em casa, né? Te respondendo. Essas duas coisas. Perceber se o dente continua polido e ver se o sangramento com fio dental. Se eu dei alta para ele de 3 meses, mas com 2 meses ele sentiu sangramento em algumas regiões, volta. Se ele sentiu, não, eu estou sentindo que tem uns dentes aqui que eles são meio ásperos, volta. Então, aí, no teu caso específico, alguns pacientes formam mais tártaro do que outros, né? Os estudos continuam, mas assim, eu peguei uma resposta muito boa da acupuntura que eu fiz, formação em acupuntura. O meridiano do rim é quem está responsável por essa área de metabolismo do cálcio. Então, muitas vezes a pessoa pode ter algum tipo de tendência
familiar ou já ter algum tipo de problema renal instalado. Mas Uhum. o que acontece? A saliva, a gente tem uma glândula debaixo da língua que ela joga saliva exatamente nessa região de trás do dente que você falou. E se você tem uma escovação com pressa e tal, e ali vai formando aquele pequeno biofilme, em algumas pessoas esse biofilme ele é rapidamente calcificado ou mineralizado pela saliva. E ali você sente que está áspero antes. Então, o que deve ser feito? Fazer escovação nessa região com mais calma e, de repente, sentir que está áspero, não espera formar o cálculo visível. Vai Certo, já retirar. vai logo fazer para retirar. Isso provavelmente há uma disbiose aí, entendeu? Certo. Ou então é só essa parte de calcificação. Pode ser que sejam bactérias que não destruam o teu osso nem tua gengiva, mas elas estão sendo calcificadas pela saliva. Pode ser baixa ingestão de água. Aí entra na área da medicina que vai estudar essa questão do metabolismo, funcionamento renal. Entendi. Entendi. Então, é isso aqui. Cara, A gente já falou desculpa. de, Pois é, eu ia perguntar isso. São 5, né? Então a gente já é, falou de quantos? Eu nem sei. Vou colocar agora didaticamente para quem quiser anotar. São 5 áreas que têm distúrbios, né? Na CEPB a gente fala mais de 4 e a outra eu trago aqui também para o geral. Mas vamos lá. A primeira, distúrbios neuropsicológicos, Certo. ansiedade, depressão e tal. E aí aqui vem a questão da musculatura, mas também vem as medicações que são usadas. Medicações, Hum, algumas delas dão xerostomia, que é boca seca, mexem na saliva, né? Tem até um filme do Jim Carrey, que é aquele Eu, Irene e eu mesmo, coisa assim, né? Que ele toma um sim. remédio, aí ele fica com a boca seca, É, bebendo exato. água, pronto, que é a boca seca. Então, a gente falou mais cedo aqui que a saliva é uma proteção. Outra coisa, a fisiologia muda porque também você vai mudar a irrigação, vascularização, né? Certo. E aqui um parênteses rápido. Paciente fumante, ele é de risco a 40, o retorno dele é com 40 dias. Por quê? Porque ele raramente sangra. Porque ele tem tanta vasoconstrição por causa do cigarro, e o vapes também. É uma desgraça pior do que o cigarro. Que o paciente, a bactéria está ali, mas não tem sangramento quase nunca por conta disso. Então, a gente, enquanto ele for fumante, ele tem que ir para o dentista de 40 em 40 dias. Se ele quiser manter os dentes dele, né? Então, falando da É, porque primeira. o cara que é fumante talvez não queira nem manter os dentes, né? Às vezes a necessidade é outra dele, é É, autodestruição. exato. Aí, distúrbios neuropsicológicos. Segundo, distúrbios gástricos, né? Refluxo Uhum, silencioso, ou doença do certo. refluxo gastroesofágico. Terceiro, do distúrbio do sono, né? Que é a Certo. apneia, ronco, tanto qualidade de sono, mas quantidade também. Porque aí o Sim. sono, quando você tem o sono perturbado, você perturba também o ciclo circadiano e também vai entrar na história do cortisol. Cortisol lá em cima, você tem toda aquela problemática de estresse também, então as coisas já começam a se conectar. Então, para Uhum. gente que dorme pouco, dorme mal, ele tem muitas chances de ter problemas bucais. Então, o colega dentista que chega o paciente na cadeira e começa o atendimento, o paciente começa a dormir, tem uns que acham, cara, eu sou um dentista tão bom que o paciente meu dorme na cadeira. Não, bobinho. Seu paciente pode ter distúrbio do sono e você não sabe, não tá diagnosticando. Ele está ali É, na sua o frente, cara tá morto de cansado, né? está morto de cansado. Então, Eu não é digo isso normal. porque eu tô passando por isso temporariamente com o bebezinho, né? Eu tô com um bebê de 8 meses, 9 meses agora. Meu amigo, É, as noites mal dormidas, por exemplo, a de ontem para hoje foi uma noite ruim. O dia não rende, você fica, sabe? é, É normal isso, normal entre aspas, né? É uma consequência natural da ausência de sono, não tem como. isso. Mas, assim, nesse teu caso, ele é temporário, é um Sim, é período temporário, assim, exato. e não é todo dia também, é um dia Não, não ou é. e aquela É. coisa, quem dormiu mal numa noite, aperta no outro. Hum, Noite hum, sem sono é dia com apertamento, bruxismo. entendi. Entendeu? Existe já uns dispositivos que a gente coloca que o paciente tem a placa para usar dormindo, que é aquela que protege, porque durante o sono não tem como você se conscientizar de nada. Você está dormindo, Claro. então você tem que proteger as estruturas do apertamento. Durante o dia, a gente usa uma placa de conscientização, é um biohacking, que a gente, em vez de ser uma placa inteira, elas são 2 pedaços que a gente usa nos dentes de trás, porque a boca da gente não é para estar encostado, Travada. travado. Ninguém fica assim. Ela tem a mandíbula, que é o osso de baixo, ela fica flutuando. Hum, Centímetros mais ou menos de distância dos dentes, assim, que é o que a gente chama de espaço funcional livre.
A gente constrói duas placazinhas que não invadam esse espaço e o paciente, quando ele vai fechar a boca, quando ele vai querer travar, ele Ele sente. bate lá atrás. Se ele bater lá atrás e sentir, ele já se toca. Opa, relaxa. Então ele vai, toda vida que ele bater, ele vai se conscientizando. Né? Existe aplicativo para isso, eu não gosto porque o aplicativo toca de tanto e tanto tempo, e se nesse período, antes do toque dele, você estiver apertando, eu prefiro trabalhar. E aplicativo para mim, por exemplo, não funcionaria. Esse tipo de coisa aí eu já percebi que não. Mas imagina, eu estou no meio de uma consulta aqui e um troço tocando, não faz sentido. Desaperte os dentes e tal, né? É, Não dá. não vai fazer sentido. Então, a plaquinha não A plaquinha é mais interessante. falar, não atrapalha falar, porque a gente, quando fala também, a gente não invade esse espaço. Quando se o T, não é, se o é, a gente encosta nos dentes da frente. E ela assusta no dente de trás. Então, dormiu é o segundo aspecto, né? Distúrbio, desculpa, o terceiro. A gente falou distúrbio neuropsicológico, distúrbios gástricos, distúrbios do sono, Certo. distúrbios alimentares, que aí entra muita nutrição, dieta ácida, né? Hoje em dia, principalmente, quanto mais saudável a pessoa, o pessoal tem umas histórias de uns shots de limão com gengibre, né? De manhã para aumentar, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que. Só que qual é o problema? Eu não vou dizer para o cara parar de fazer isso. Né? Se alguém tem que mudar isso, é o nutricionista, porque ele tem N opções para fazer isso. O que eu tenho que fazer para o meu paciente? Explicar para ele os malefícios disso e os cuidados que ele tem que ter. Então, por exemplo, vamos lá, aqui dá uma orientação boa para quem está assistindo gravado ou presencialmente. Quando você bebe ou come qualquer coisa ácida, e geralmente as coisas ácidas, né? Mas o exemplo bom é sempre com coisa violenta, tipo refrigerante, né? A pessoa toma, às vezes, dá uma seguradinha na boca e engole. Encosta um dente no outro, sim, para você ver, ele fica às vezes mais áspero, fica rangendo, né? Pronto, aconteceu com o seu dente o que acontece com a água no sorrisal, que eu falei mais cedo. Ela desmineraliza, o que era um vidro vira um calçamento. Com o tempo a saliva vai remineralizar. Mas se você tem isso com muita frequência, ou seja, alimentação muito ácida durante o dia todo, você vai ter mais desmineralização do que remineralização. E qual é o outro problema? Botou ácido na boca. A gente aprendeu o quê? Quando você come, escova os dentes, né? Só que se você escovar os dentes com a boca ácida, você está destruindo mais o dente. Então, o que seria o ideal fazer? Esperar 40 minutos para a saliva remineralizar, neutralizar aqueles ácidos para você escovar. Mas quem é que tem 40 minutos para ficar esperando? Geralmente não tem. Não tem. Então, existe uma sequenciazinha que eu oriento que pode ser interessante. Vai para o banheiro. Antes de abrir, de pegar a escova e pegar a pasta, bota água na boca e vai bochechando. Bochecha a água, né? Bochecha de leve, até porque a própria violência da água esfrega o ácido. Você vai só molhando, porque assim, a água não neutraliza o ácido, mas ela lava, ela dilui. Então, aí, enquanto você está com essa água na boca, você vai pegando sua escova e abrindo a pasta. Creme dental, né? Bota no creme dental na escova, só um grãozinho de feijãozinho, assim, uma coisa pouca, um grãozinho de arroz, coisa pouca mesmo. Aí joga a água fora e a primeira função da escova vai ser virar um pincel. Você vai pincelar a pasta de todos os dentes. Para quê? Para usar os agentes de tamponamento ácido, bicarbonato, por exemplo. Aí sim ele vai começar a neutralizar os ácidos que estão ali. Você pincela, cima, embaixo, frente, atrás. E aí, nesse tempo que você está fazendo isso, você já pode começar a fazer os movimentos depois circulares para escovar. Não precisa ser na marra. Por quê? Porque o tártaro a escova não tira. Tem que ser no consultório. Sim. E com ultrassom. O raspadorzinho está destruindo muito o dente também. Hoje, na filosofia que a gente trabalha, a gente só usa o ultrassom. A vantagem é porque também ele não machuca a gengiva. A desvantagem é que você toma um banho, mas tudo bem. Não, mas tem um sugador cirúrgico que a gente tira essa nuvem também, né? Lá a gente não dá banho, não. Mas o banho tá incluso na consulta. Né? O banho tá incluso, né? Porque você tem que deixar para ser o dia da consulta, tem que ser o dia do banho, senão não dá certo. É a limpeza, né? Aí, então assim, aí a pessoa escovou. A natureza é tão interessante que a bactéria ela nasce com um tubinho de cola só. Que é isso, né? Ela se gruda no dente, ela produz uma cola, vou chamar de cola para ficar mais didático, e aí ela fica grudada ali. Se você não precisa matar a bactéria, se você tirar ela dali,
ela não tem mais como grudar no dente. Aquela bactéria, né? Ela vai se multiplicar e a filha dela vai, mas ela não. Certo. Então, a escovação não precisa ser para ficar o dente polido. O dente tem que permanecer polido. A escovação é para tirar esse biofilme, essa placa bacteriana, que é molinha, que ela sai com a escova. Você desorganizou ela e aí bochecha a água e cospe as bactérias para fora. Escova a língua e, se possível, faz outra lavada e joga fora. Então, a escovação é para tirar essa massinha mole, entendeu? Não é para... Ah, meu dente tem um negocinho aqui, não, não vai sair. Não vai sair. A escova não deixa o dente polido, ela mantém o dente polido. Perfeito. Então, o quarto aspecto é o alimentar, né? Tá, Principalmente deixa eu em relação a essa questão do aspecto alimentar. Você citou aí o shot de limão com cúrcuma, com gengibre, que a galera. E gratidão, né? Tem que fazer a gratiluz para poder o shot funcionar. E tem muita gente que toma isso pela manhã como se isso fosse algo incrível, etc. e tal. A minha pergunta é a seguinte: eu não, eu, esse, não vou te perguntar sobre a questão nutricional, eu vou te perguntar sobre a questão do shot em si. Se, por exemplo, vamos imaginar, pegar aqui um exemplo bem, talvez estapafúrdio para mim, mas para você talvez não seja. Se eu quiser tomar esse shot, mas eu tomar com canudinho, que é uma alternativa, é que medida? Eu quero continuar tomando esse negócio porque botei na minha cabeça, tem um efeito neuropsicológico de que isso. eu estou fazendo um bem para mim. Porque a gente sabe que não faz diferença, entendeu? É, o que é que eu posso fazer para diminuir a incidência da acidez nesse aspecto? Pronto. Outra coisa que a gente orienta também é nesse sentido, né? Como tu mesmo bem disse aí, a gente não vai mandar o cara parar porque tem outras coisas envolvidas na cabeça dele com o uso daquilo. Uhum. Então, pô, se está fazendo bem para a vida dele e tal, eu tenho que protegê-lo contra a área negativa do que ele está fazendo. Então, uma das opções, a gente orienta, uma das orientações que a gente passa para os pacientes é usar o canudo. Quando é que não dá? Café. O cara vai tomar café de canudo? Não. Então, o café ele toma normal, mas depois, ou ele faz essa água para lavar o café, espera o dente esfriar para não dar choque térmico, aí depois passa uma água e depois escova levemente o dente e a língua. Porque a Se língua tiver esses 40 minutinhos para pode segurar ser a também. onda, pode ser também. Pode. Massa. Vinho, né? Vinho é muito ácido. E o problema do vinho é ele é pior do que a Coca-Cola, não em acidez, mas em questões de capacidade de tampão. Você Hum, tem muito mais agente tamponador, ou seja, neutralizante do ácido, muito mais para neutralizar o vinho do que a Coca-Cola. Porque o interessante. é mais difícil de ser acessado, é um ácido mais longo. Não saberia te explicar aqui essa parte mais, mais química da história, não. Mas os estudos mostram que você precisa de muito mais saliva para neutralizar a mesma quantidade de vinho do que de Coca-Cola. Entendeu? Não estou dizendo que a Coca-Cola é melhor do que o vinho, nenhum nem o outro, não. Só estou dizendo que cuidado com o vinho também, que tá um boom de vinho aí, que você pode até ver, ele é tão ácido que ele pinta o dente na hora. Né? Ele dá uma Sim, desligadada e sim. ele encarde seu dente. Depois, né, a própria saliva já vai dar uma limpada e tal. Então, assim, tem que tomar esse cuidado aí com o vinho e também ninguém vai tomar vinho de canudinho, né? Mas tudo que for possível, Só se tome for o com... canudinho chique, de cristal, né? Que é pra... É, mas era legal se inventasse uma moda nova no canudinho para o vinho, que já Pois salva. é, tem essas modinhas que aparecem de vez em quando, eu estava até conversando sobre isso com a Aliane. Vez por outra, a gente tem umas modinhas interessantes, né? Por exemplo, a modinha de todo mundo andar com a garrafinha de água. Legal. Né? É uma moda. Eu sou radicalmente contra a moda, eu sou bem na contramão disso. Mas é uma moda que, porra, tem tanta gente que não bebe água de jeito nenhum, É. que só pelo fato de estar na moda com aquela garrafinha já começa a beber. Ótimo, Já tá ali, né? vê o outro bebendo, aí o neurônio espelho dispara e É, bebe também. É, modinha de todo mundo correndo. Cara, eu fui caminhar. Meu filho acorda todo dia, 4h30, 5 horas, né? Ainda bem que eu sou um cara que acordo cedo também. Aí, domingo não, sábado, ele acordou 4h30. Aí eu fui dar uma passeada, aproveitei, peguei a Liane acordou também. Vamos ver o nascer do sol na beira-mar. Meu irmão, não tem tem nem onde tráfego parar. de gente correndo, bicho. Tem Não que tem onde ter. parar, não. É impressionante, impressionante. É muita gente. É Nossa, até ruim para correr, porque se é, você tem um ritmo um pouco maior, você tem que, sabe? Aí eu disse, cara, mas por um lado é uma modinha boa, porque tá todo sim. mundo correndo, o pessoal tá se exercitando,
né? É, é isso. Falta essa Agora, modinha do canudo, né? o do vinho também, o problema do vinho é que, mesmo que botar um canudo, se botar um canudo, a pessoa degusta, né? Bom, vai É uma botar na boca, experiência e faz tal. uma questão de espalhar, né? Aí você não vai dizer, cara, não beba mais vinho sentindo o prazer do vinho. Não faz sentido isso, né? Você tem que saber proteger. Então, cuidar depois, lavar a boca, não escovar diretamente, né? Comeu, escovou, não existe mais. É comeu, é, eliminou o ácido, neutralizou, depois que você vai escovar. Né? E o quinto aspecto, né, repetindo, aspectos neuropsicológicos, aspectos distúrbio do sono, distúrbios gástricos, distúrbios alimentares, e não deixou de existir ainda o distúrbio de oclusão, que é o encaixe dos dentes, entendeu? Então, É aí onde entra, no caso, a ortodontia, né? Para ortodontia, corrigir. prótese, implante, tudo isso, porque é, a boca da gente nasceu para ser completa, né? Cada dente tem sua função ali, ele precisa estar lá. Inclusive, estudos mostram que pacientes com menos dentes vivem menos. Paciente com mais dentes vive mais. Né? Já fizeram um estudo que correlaciona quantidade de dentes com longevidade. E também Interessante. com senilidade, com senilidade mental. Quanto mais dentes, mais a pessoa está serena, mais está com a cabeça boa. Quanto menos dentes, mais tende a ter algum tipo de senilidade mental. A pessoa tem algum tipo de problema de cognição. Né? Ou seja, salvar um dente não é simplesmente estética. Tem muita gente arrancando o dente para botar um implante para ficar mais bonito. Tem paciente que perdeu vários dentes, aí tira logo tudo, bota 4 a 6 implantes e bota uma prótese que chama de protocolo de Brennemark. Cuidado, porque o dente ele não tem só a função estética e nem só a função mastigatória. Ele é um órgão e tem muitas funções, inclusive uma relação com a mente, o cérebro, a cognição, que até hoje não se explica muito, mas, de novo, a acupuntura explica que cada dente, né, representa um meridiano e tal. É uma explicação que eu confesso que eu ainda não entendo muito, porque tem coisas dessa parte de medicina chinesa, medicina oriental, que eu, praticamente, só faço balançar a cabeça para aceitar, porque não dá para entender muito. Por exemplo, o trajeto A dos gente não tem, a gente não tem ciência para entender isso ainda é, não, o né? trajeto dos meridianos, eles não seguem uma estrutura física, tipo uma veia, um nervo, não. Às vezes ele vem no canto aqui, volta e tal. E o interessante é que a acupuntura já existe há mais de 5, 6 mil anos. E o que eles descobriram? Já existe um equipamentozinho hoje que ele é um medidor de resistência elétrica. Hum, Ele lança uma energiazinha e ele encontra lugares com mais resistência elétrica e menos resistência. Descobriram que os pontos de acupuntura são regiões com menor resistência elétrica. Como é que os cabras sabiam disso? Né? Cara, é assim, você tocou num ponto agora que é um dos pontos que eu sempre coloco quando eu estou conversando com os meus pacientes e quando eu estou conversando com a galera também, médicos e tal. É uma coisa que eu sempre coloco, por quê? Porque a gente tem uma tendência a cientificizar tudo, né? E muito do que a gente faz hoje fica com aquela história. Será que tem evidência? Será que não tem? Cara, assim, eu concordo que para você fazer um procedimento, alguma coisa, sem absolutamente nenhum tipo de evidência, é complicado, principalmente quando você compara aí dolo e sucesso, né? Você fica sempre nessa. Principalmente a galera hoje em dia bota uns preços altamente exorbitantes nesses procedimentos estranhos e tal. Mas quando eu penso nessas questões, eu acho que a gente tem que sempre manter a mente aberta, porque a gente não sabe exatamente tudo, a gente não conhece tudo. E o nosso corpo, e essa parte é interessante porque vem do meu background de biologia, tá tudo interligado, né, cara? Você Tá. falou, o dente não serve só para mastigação e para estética. Cara, a pessoa que acha que é só isso, ela é tão ingênua que acha que o olho serve só para ver. Isso. Tá Pronto. entendendo? Não é só isso. A gente está tudo integrado. Absolutamente tudo integrado. A É inte- bioquímica é toda integrada, a Interessante. fisiologia é toda integrada. Falou do olho, né? O cego, né? O deficiente visual, ele dorme melhor em quartos escuros do que claros. Porque o olho tem essa função também de perceber a luz de outra forma. Então, Uhum. a higiene do sono passa por também escurecer o quarto para qualquer pessoa. Ah, eu prefiro dormir com o quarto claro. Não, você tem alguns problemas de interpretação, alguns medos, algumas ansiedades que Neuropsicológico, alguma obrigam a coisa deixar assim. o quarto claro. Sim. Trabalhe isso e desligue a luz do quarto.
Então, a gente também trabalha com os pacientes a higiene do sono. Né? Outro problema grande do sono, medicação para dormir. Tem alguns medicamentos que lhe derrubam, você dorme, mas o sono tem 4 fases. Aqui descansa, geralmente é o sono REM, né? Que é o Uhum. movimento rápido dos olhos. As duas primeiras, elas não descansam. E qual é o problema? Muitos medicamentos mantêm você nessas duas primeiras. E qual é o outro problema que o dentista era para estar identificando? Nessas duas primeiras é onde acontecem 80% do bruxismo. Então, se Entendi. você mantém o paciente aqui, você está destruindo os dentes dele. E na hora que o dentista não conversa com o psiquiatra ou com o médico que prescreveu isso, ele não ajuda o cara a melhorar o tratamento dele. Então, tem que Acha ter que, acha que o remédio que ficar inconsciente é um. sinônimo de dormir. Não, não existe isso. Tem muita gente que diz, eu tomo só uma dosezinha de uísque, um álcoolzinho, para poder dormir melhor. Meu amigo, você não está dormindo melhor, pode ter certeza disso. Né? Você Da está mesma dormindo. forma que aquela pessoa que toma, não, eu tomo café a hora que eu quiser, eu durmo. Você não está dormindo, você Não, acha que está dormindo. Você pode até pegar no sono, né? isso. E tem, tem, Fechar tem os alguns. olhos e desligar. Por exemplo, tem algumas coisas, inclusive tem um exame interessante para isso, que é a polissonografia. Você dorme Sim. lá todo manipulado, todo É monitorado. horrível, diga-se de passagem, já fiz. Tem o tempo para dormir, né? Tem o tempo que você leva para dormir é uma coisa importante de ser estudado. Tem o tempo que você dorme e tem o quanto você aprofunda no sono. Então, tudo isso está interligado. Ou seja, a pessoa dormir rápido não quer dizer que dormiu bem, porque pode ser que você tenha uma boa indução do sono, tomando umas, dorme Uhum. rápido. Beleza. Mas o álcool, ele atrapalha você aprofundar no sono. E aí, quando você entra no sono REM, né, que é o movimento rápido dos olhos em inglês, o que para mexer é só os olhos. Então, até tem, de vez em quando, um espaço muscular. Mas quando os olhos não mexem, os outros, tem gente até que tem os movimentos das pernas, né, fica chutando. Mas se você aprofundar o sono, você relaxa, você estabiliza a cognição, tudo que você aprendeu durante o dia vai se fixar naquele momento. Se você não mergulha no sono profundo, você não aprende. Não adianta nada virar a noite estudando, porque o conhecimento é volátil. O que você aprendeu ali vai praticamente 100% embora. Você fica só com uma vaga lembrança de que já viu falar daquilo, mas não sabe criar um raciocínio em cima daquilo, porque não fixou. Então, o quinto aspecto, né, que eu falei agora, antes, era o de oclusão, do encaixe dos dentes, a manutenção da quantidade de dente. Por quê? Porque a gente também leva o equilíbrio e também quando você tem, aí a gente traz aqui a física, né, para dentro da odontologia, por exemplo. O que é pressão? Pressão é a força sobre a área. Se eu tenho uma força X numa área pequena, eu tenho uma grande pressão ali. Uhum. Se eu distribuo essa força numa área maior, eu diminuo a pressão. Então, se eu tenho todos os dentes, a força mastigatória é distribuída em todo o osso. Se eu tenho poucos dentes, os dentes que sobraram, Vou sofrer maior vai ter pressão. muita pressão. E eles não foram feitos. Por isso que é muito comum você quebrar alguma coisa de um lado, daqui a pouco começa a destruir tudo do outro. Porque os materiais, eles têm a resistência, a restauração, por exemplo, e o próprio dente, eles foram criados para trabalhar junto. E aí, na hora que destrói de um lado, você sobrecarrega o outro, você está multiplicando quase que por 4 vezes a sobrecarga. Né? Que, por exemplo, estou mastigando dos dois lados. Então, eu levo, sei lá, 30 segundos, 1 minuto para mastigar tudo. Na hora que eu paro aqui, eu vou jogar para cá. E aí eu vou ter que mastigar tanto mais forte, ou seja, o dobro da força, como pelo dobro do tempo, porque não está distribuído. Eu tenho que, né, tem uma mastigada com força, ele não pega o dobro da quantidade de alimento, ele pega o dobro da força naquela quantidade. Então, Sim. você tem que aumentar a força e aumentar o tempo ou a frequência. Com isso, você multiplica 2 por 2, 4 vezes. Você está 4 vezes sobrecarregando seu dente. Se for trazer para matemática, né? E aí, o Uhum. que acontece? As estruturas não foram feitas para sofrer tanto assim. E aí Sim. você tem também envelhecimento precoce, os dentes estão sendo sobrecarregados pela falta do outro ou pelo hábito de mastigar de um lado só. Porque às vezes a pessoa tem os dentes todos, mas não mastiga dos dois lados, porque Sim. criou o hábito de mastigar de um lado O só. hábito. É. E às vezes o Cara, chiclete, que é bonito, mastigar de um lado só. Aí ah, entorta até o queixo.
De tanto mastigar de um lado, o outro lado ele se remodela e distorce. Se for adolescente que está em crescimento ainda, até os seus 16 anos mais ou menos, aí a tendência de ficar de ter uma Incrível. assimetria facial é grande, grande, Cara, pergunta: água com gás é ácida? muito. Aí canudinho também. Né? Nutricionalmente, eu não sei qual é a vantagem que a água com gás tem. Eu, particularmente, Nenhuma. na minha ignorância, nada. Nenhuma. Nenhuma. Ó, ó, Nutricionalmente não tem nenhuma vantagem. Eu só gosto por causa das bolinhas e eu gosto a sensação. Porra, eu gosto da sensação. Eu acho mais refrescante do que a água normal. Mas aí já é uma questão, né? Não dá para ficar usando como água o tempo todo, Isso. né? Não, você tem que ser uma curtição, de vez em quando, né? Porque a água para hidratar é água, água. É, água. Água normal, água com aditivos. Né? Outra, falar em aditivos, uma dica também. Todo creme dental, toda parte de dente que promete mais do que limpar, fuja dele. Porque ele provavelmente vai destruir seu dente. Ah, creme dental branqueador. Ele tem ou alguma coisa que é atrito, que vai desgastar seu dente e vai tender a dar sensibilidade, ou ele tem peróxido de hidrogênio, que é o que a gente usa em consultório. Só que, para você ter ideia, no consultório ou naquele de casa, né, que você bota na moldeirazinha, você tem que Uhum. ficar uma hora com uma concentração relativamente alta. Uma hora encostado. O do consultório é bem mais alto, por isso que a gente protege a gengiva e a gente consegue ficar em torno de 20, 25 minutos. Mas o do creme dental, quanto tempo você passa com a parte do dente na boca? Não funciona. Então, o máximo que ele vai conseguir fazer é ou desgastar seu dente ou limpar. Então, se tiver alguma coisa prometendo mais do que limpeza, fuja. É só dinheiro jogado fora nos dois cantos, destruindo sua boca e sem o resultado que você está procurando. E outra pergunta, em relação a clareamento dental. Certo? É um problema também? Não, depende. Se você fizer com os produtos, né, corretos, tem gente mandando manipular e aí você não sabe se realmente o que está vindo para sua mão é aquele percentual que você pediu. Uhum. Segundo, é, tem que fazer uma anamnese do paciente para saber quais alguns hábitos que ele tem, fazer também um exame para saber se tem dentes sensíveis, porque existia também uma regra geral que era o seguinte: dente era sensível quando tinha dentina exposta. Aquela imagem que eu mostrei ali para vocês, já tem dentina exposta ali dentro. Só que já existe vários estudos também desse mesmo grupo de Uberlândia, do Dr. Paulo Vinícius, que mostra que existe o esmalte que ele tem um comportamento de dentina. Hum. O esmalte, deixa eu botar meu carregador aqui por perto. O esmalte está ali, mas ele está ou ele está com microtrincas, ou ele está todo permeável. E aí, Sim. por que que o dente dói, né? O dente dói porque é o seguinte: a gente tem o dente por fora, ele tem uma casca de esmalte, ou era para ter, que essa casca tanto ela veda o dente, como ela também tem isolante térmico. Diferença de temperatura não é para doer o dente tão com tanta facilidade. É. Tem a dentina. Dentro do dente a gente tem a dentina, que parece muito com aquelas casinhas de abelha, colmeiazinha, que é toda furadinha. E dentro desses furos a gente tem um prolongamento do nervo lá dentro. Tem um prolongamento que se conecta com o nervo. E tem líquido. Então, se o esmalte não está mais ali, ou se ele está quebrado, ou se ele está permeável, mudança de temperatura causa contração e dilatação desse líquido. Ou então contato físico. Se você encosta na dentina, ela dói porque ela empurra esse líquido. Então, esse movimento do líquido, ele puxa esse prolongamentozinho que está conectado lá no nervo e dói. E como é uma fibra do tipo a dor é de pico, de choque. Entendeu? Então, se o dente está doendo, ele é um dente que não está normal. Se você jogar oxigênio nele, que é o clareamento é feito com oxigênio, esse oxigênio vai irritar esse dente. E ele pode ser só uma, entre aspas, simples dor, sensibilidade, que pode ser na hora ou depois, como ele pode também, dependendo do grau de exposição, do grau de agressão, da intensidade que você foi, o tipo de gel, o tempo que você usou, a técnica que você fez, ele pode, inclusive, necrosar pouco do dente e ter que tratar o canal. Então, clareamento é o procedimento estético mais procurado, mas muitas vezes os dentistas estão muito menos preparados porque acham que simplesmente é só botar o gel em cima, porque é o que a indústria vende. É muito simples, proteja aqui, bote o gel e corpo o abraço. Não é assim. Existem vários
aspectos relacionados à qualidade de vida do paciente. Então, aí aqui, já fechando um pouco, a gente tem falado sobre o vilão do açúcar, né? A gente falou muito mais sobre estilo de vida do que sobre bactéria, doença, né? Então, no caso do clareamento, o estilo de vida do paciente, como ele usa essa boca, interfere no resultado do clareamento também, porque dentes escurecidos, eles podem ser escurecidos de fora para dentro, mas de dentro para fora também. Uma boca que se aperta muito, ela agride muito o dente, e dentro do dente tem a polpa, que é a parte viva. E a polpa, quando ela se sente agredida, ela cria uma parede interna de uma dentina reacionária. Ela vai botando como se fosse criando uma parede para dentro dela, e essa dentina ela é escura, quase da cor. Cadê meu dedo? Esse aqui. Quase desse marronzinho aqui, ó, dessa flor que tem aqui. Ó. É escura, bem escura. Então, com o tempo, um dente que se aperta, ele vai ficando escurecido, amarronzado. Entendi. E se você usa um clareamento que agride muito o dente, você pode, na verdade, a médio e longo prazo, estar escurecendo aquele dente em vez de clarear. Então, por isso é muito importante o dentista saber realmente o que está fazendo, fazer o exame do paciente, entender se existe algumas, se ele é um paciente de risco e fazer a técnica correta para aquele determinado caso. Entendi, entendi. Cara, muito bom, bicho, muito bom mesmo. Eu acho que abriu um leque de conscientização muito legal para as pessoas, tá? Fala pro pessoal como é que faz para entrar em contato contigo, como é que faz para entrar em contato com a clínica SR Odonto, para o pessoal ficar sabendo, tendo a perspectiva de entrar em contato contigo, agendar uma consulta, de repente, uma avaliação. Então, cara, assim, adorei, né? As nossas conversas sempre duram mais do que 20 minutos. Sempre. Sempre. E é legal porque tu faz perguntas, mesmo sabendo a resposta, que eu te conheço, tu faz a pergunta para os outros e para poder o papo rolar e tirar, né, utilidade, além da ciência, trazer para o dia a dia da pessoa, que a gente chama de utilidade clínica, né? É, E, eu e, acho que é legal, eu acho que é legal o pessoal saber dessas coisas, entendeu? Porque acaba sendo muito complicado hoje em dia. A gente tem muita desinformação, tá entendendo, Silvio? Você se vira e você tem desinformação de todas as formas, por todos os lados. E as pessoas elas estão sem saber como fazer, sem isso. saber para onde ir, E é o né? grande problema da internet hoje é exatamente isso, curadoria de conteúdo. Conteúdo tem, só que tem muito mais conteúdo ruim do que conteúdo confiável. Então é importante a gente... E outra coisa, confiável e traduzido para o cara usar no dia a dia. Não adianta aqui a gente falar sobre pH, falar sim, e como é que eu uso isso no meu dia a dia, né? E essa abordagem que a gente costuma ter com nossos pacientes, né? Tanto eu quanto os colegas que trabalham comigo, né? Não basta ser bom tecnicamente, tem que saber conversar com o paciente, acolher, que a gente até não usa o termo abordagem, não, é acolhimento. A gente está atendendo ali toda a vida, 100% das vezes que eu vou mexer na boca do paciente, eu peço licença antes. Eu disse, com licença, vou começar. E só isso já deixa o paciente num estado de tranquilidade muito grande, porque a É. boca, a galera sai invadindo a boca do cara. Peraí, bicho, não é assim não. Não é assim, não. Não é assim não. Pois O é. paciente já E está eu, ali em posição, né, ele submissa, já tá, exatamente, ele já tá deitado, vulnerável, de né? boca É aberta, muito, num ambiente que não é. Ninguém sai de casa doido para ir para o dentista. é verdade. Não vai. Então, eu tenho total consciência, e a gente, né, fortalece muito isso com o nosso time, de que o paciente preferia não estar ali. Então, vamos tentar fazer com que ele fique o mais feliz possível aqui com a gente, que a gente consiga afetar positivamente a vida dele em todos os aspectos. Por isso que o nosso lema é, né, SR Odonto, né, de Silvio Ramos, SR Odonto, odontologia da felicidade. Mas não é porque trabalha sorriso, é porque a gente pega o paciente de uma forma completa, se a gente se preocupa tanto com a parte existencial dele, como também com a parte bucal. Então, a gente procura Legal. o sorriso mais bonito, mas que vá para aquela pessoa que vai usar. Então, a gente usa visagismo, que é interferência das formas na expressão da personalidade. A gente também encaminha em alguns aspectos, em alguns casos, o paciente para avaliação psicológica e acompanhamento para que ele consiga melhorar a vida dele, porque o paciente que chega apertando, ele não está com a vida 100%. E não é só corrigir os dentes que ele vai melhorar. Então, se eu quero realmente que ele seja feliz, eu tenho que encaminhar quem consiga levar ele para cima comigo. Então, a gente tem esse acolhimento, essa pegada lá no consultório. E
eu costumo brincar também, para falar com a gente, é no celular, no WhatsApp mais fácil do mundo, que é 859, né? 85 é daqui, 9 todo celular tem, então 859 8910 8910. Massa. 8910 910. DDD de Fortaleza, 85. Ou então, Pronto. aqui no Silvio Ramos Evangelista, que é o meu Instagram. Ou então pode seguir o Instagram da SR Odonto, é underline SR Odonto. Legal. Com Legal. um underline, que tem outro por aí que eu não sei nem de onde é que tem sem underline. É Legal. aquele bracinho para baixo, assim. Show de bola. Cara, Deixa muito obrigado pelo teu tempo. Hã? eu aqui, desculpa, tem aqui perguntando diário da Heloísa. Perguntando se bicarbonato, ela acho que ela quis perguntar se bicarbonato serve para clarear. É. E o bicarbonato ele entra naquele que eu falei há pouco tempo sobre o desgaste. Ele é abrasivo, entendeu? Então, na hora que você passa o bicarbonato no dente, o dente fica com aspecto mais limpo. Ele dá ele clareia porque limpa a sujeira que está ali na frente, mas ele clareia às custas de uma remoção de camada. Então, é perigoso. Você pode, talvez, assim, usou uma vez e nunca mais, mas é perigoso porque você está destruindo o o esmalte do seu dente. Qual é o problema de destruir esmalte? Na hora que você destrói o esmalte, se for muito, várias vezes, muitas vezes o esmalte ele é branquinho, né, mais clarinho. Na hora que vai tirando a dentina no fundo, ela é amarelada. Com o Uhum. tempo você está escurecendo seu dente. Além do que você está tirando aquelas duas proteções principais, que é a proteção física, né, de lacrar, de selar a dentina, e a proteção térmica, que o esmalte ele é um excelente protetor térmico, isolante térmico. Então, não é aconselhado usar bicarbonato para clarear. Apesar de que eu entendo que ele dá uma limpada profunda no dente. Para quem gosta de carro, é a mesma coisa que toda vez que você lavar o carro, você mandar dar um polimento cristalizado. Chega uma hora que a tinta sai, você vai dar direto no aparelho, né, na parte da base do bicho. É verdade. Carvão Então, ativado, a mesma coisa? Perguntaram aqui. tudo isso se você pegar a pasta ou qualquer produto e sentir que tem uma areiazinha, um negocinho nele, não faça. Que Boa. tá se E tem prejudicando. muita pasta sendo vendida cara pra caramba, sugerindo isso, né? E o pessoal pergunta assim, cara, mas espera aí, se eles vendem como clareamento, branqueador e tal, e não faz isso, como é que a lei permite, né? Eles usam uma brechinha que é o seguinte, na hora que eu limpo, eu clareio. Entendeu? Então eles dizem, não, eu estou clareando não porque eu tiro os cromóforos lá de dentro. Não, eu estou limpando. Então se eu limpo, eu clareio. Aí eles escapam desse jeito. Que é pilantragem, né, cara? Tudo a gente vai. Essa questão de rotulagem no Brasil, infelizmente, na realidade, é a questão de rotulagem no mundo todo. Melhorou muito. Melhorou muito. Você tem a lei, mas você tem a brecha na lei. Né? Infelizmente você tem. Né? E a galera fica procurando a brecha exatamente para poder encontrar como é que vai fazer. Né? Na E verdade, é, até assim, é papo para outro dia, mas eu acho que eu costumo dizer que o Brasil é pensado para dar errado. Então, assim, a lei é feita com a brecha, entendeu? é verdade. É É, verdade. é É feita, verdade. a lei é feita antes com a brecha para galera, para quem puder fazer. É. Então, mas assim, Você vê, por rebelde exemplo, demais essa conversa para agora. eu quero só citar um exemplo, que é um exemplo bizarro que eu vi uma vez, que era um tampico desse, um suco artificial desse, Sim, sabe? Que tinha escrito assim, com sucos natural. suco natural, aí tinha um percentual. E o percentual, cara, era assim, tinha 1,00. Só que a vírgula era tão pequena, bicho, que Parecia parecia que mil. era Sempre 100% de suco de fruta. Cara, quando eu olhei aquilo ali, eu digo, bicho, eu não acredito. Cara, pilantragem. cara, é muita sacanagem, bicho. Quem É, olha de uma vez, sabe? Passa assim o olho, ou rapaz, é suco de fruta, que é, já é uma porcaria, diga-se de é. passagem. Tem as Tá letras entendendo? miúdas, agora tem as vírgulas miúdas. Né? Exatamente. Ave Maria. Cara, muito obrigado pelo teu tempo. Se a gente continuar Valeu. aqui, a gente vai conversar até amanhã, porque a gente sabe que quando a gente se junta, a gente conversa muito.
Dá um abraço Obrigado. na Cris, cara, por mim. Manda um beijo para teus meninos. Teus meninos já devem estar gigantes já, né? Já cresce rápido esses bichinhos, né? Não é? Cara, muito obrigado pela tua participação. Obrigado pelo conhecimento que você passou aqui pra gente hoje. Obrigado, cara. Tu sabe que eu estou sempre à disposição. Chamando é só. Querendo é só chamar que a gente bate esse papo de novo aqui, de 10 minutinhos. Show de bola. Um Valeu, abração. pessoal. Valeu, galera. Obrigado pela Obrigado, Vitor. presença. Obrigado por ter estado aí. Pessoal que está assistindo também gravado, obrigado por ter assistido. Até Compartilha, mais. pessoal, que aqui tem conteúdo legal. E convidar para seguir também no meu Instagram. Eu geralmente coloco postagens dessa forma diferente de falar da Odonto, entendeu? Eu não vou ficar Massa. ensinando como é que faz escovinha de dente, bolinha e tal. Beleza, é importante fazer, mas procure isso nos outros. No meu lá eu vou dar umas informações que são de outro nível e outra pegada. Quem quiser Massa. dar Show de uma bola. tem muita coisa. Inclusive, tem uns vídeos mais antigos que eu falava sobre essa parte de autoconhecimento e tal, mas aí eu resolvi focar mais na Odonto. Mas é legal passear nos conteúdos mais antigos lá. Qualquer coisa, podem mandar mensagem para mim que a gente bate um papo. Beleza pura. Na descrição do vídeo vai ter todos os contatos. Eu vou colocar o Silvio como collab também. Assim ele Legal. posta lá. Aí fica tudo direitinho. Show. Beleza? Valeu. Valeu, galera. Abração, hein? Valeu, Silvio. Tchau. Tchau, tchau.